Amém. Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui reunidos. Eu não precisaria liberar essa mensagem hoje, porque o que foi cantado foi o suficiente. A mensagem foi dada. Conforme eu hoje de manhã eu orei para o Senhor, eu falei assim: Senhor, escolhe os hinos hoje, de acordo com a mensagem. E realmente todos eles trataram do que está essa mensagem de hoje. Apocalipse 20, 21, os dois últimos versículos da Bíblia que estão em Apocalipse, né? Que fala sobre o nosso encontro com o Senhor. Só para entender um pouquinho, o nosso encontro com o Senhor pode se dar de duas maneiras: quando o Senhor vier ou quando o Senhor nos chamar. Na verdade, e isso está bem claro, eu vejo nas parábolas de Jesus. Quando ele fala da parábola das 10 virgens, ele usa o número 10, que é um número maior, embora o número do Senhor sempre foi 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, e o 12 aparece para completar o povo de Deus. Quando ele fala das 10 virgens, elas estavam dormindo. Quando nós morremos, quando o Senhor nos chamar, nós podemos estar dormindo. Agora, quando ele fala dos servos, que 2, aí ele usa a palavra 2. Então, são os que estarão aqui presentes no dia da parousia do Senhor, da volta. Amém? Então, vamos ver, Apocalipse 20, 21 e 22 diz: aquele que testifica essas coisas diz: sim, venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Como é completa essa frase aqui, é maravilhosa, né? Esse venho aqui, irmãos, ele tem não é o venho, porque a vinda do Senhor, ela tem várias nuances da vinda do Senhor. Tem a parousia, tem a presença, tem a vinda, tem o corpo, tem a igreja. Isso tudo mostra a presença do Senhor, certo? A presença. Então, em algumas traduções, essa vinda é traduzida como presença e vice-versa. Nesse caso aqui, ele fala venho. A palavra grega é erkomai, não é parousia, tá? Mas tem o mesmo sentido. Mas existe uma palavra na Bíblia chamada Maranata, uma só palavra escrita Maranata, e que Paulo diz Maranata. Interessante que Maranata, ela tem 3 expressões, 3 entendimentos. No Antigo Testamento, o povo hebreu, antes de Jesus, eles já usavam essa palavra, Maranata. É uma palavra aramaica, Maranata. Eles falavam assim: o Messias virá. Eles sempre eles se cumprimentavam assim: o Messias virá. Só que aqui, quando Paulo usa essa palavra, a gente pode ver lá em Coríntios 16, 22, onde aparece essa palavra. Ele fala assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Olha que palavra. Aí, logo em seguida, ele fala Maranata. De certa forma, ele estava repreendendo os judeus que ainda esperavam a vinda do Senhor. Mas o Senhor já tinha chegado. Aí ele falou: esse pessoal aqui, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, ela tem 3 expressões. Tem vem, Senhor Jesus, no invocativo. Ela tem o Senhor vem, e tem também um entendimento de o Senhor está entre nós. É muito usado na homilia católica, inclusive. O Senhor está entre nós. E o Senhor, de certa forma, ele está entre nós. Por exemplo, lá, essa frase aqui de João, quando ele fala Amém, vem, Senhor Jesus, ele está dizendo, em outras palavras, o mesmo sentido, a expressão de Maranata.
Só que aqui ele está usando o vocativo, assim, Senhor, ele está invocando o Senhor. Talvez a última oração que aparece na Bíblia. Vem, Senhor Jesus. Porque aí ele fala assim, aquele que testifica essas coisas diz, aqui é João falando. Aí ele fala o que Jesus falou. Sim, venho sem demora. Amém. Que assim seja feito. Aí ele responde, ele fala assim, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ele está ansiando a volta do Senhor. Ele estava numa situação difícil, todos os cristãos estavam sendo perseguidos, e geralmente nas situações difíceis a gente invoca o nome do Senhor. Ali ele estava invocando, vem, Senhor Jesus, porque aqui não tenho condição mais de prosseguir, a situação está difícil, vem, Senhor Jesus. De certa forma, ele estava aclamando a vinda do Senhor, mas como a palavra aqui é erkomai, ele poderia estar chamando a presença do Senhor também, certo? Vem, Senhor Jesus. A segunda expressão de Maranata, ela, conforme eu falei, ela está no indicativo futuro, que mostra a parousia. Quando diz assim, o nosso Senhor vem, era muito usado o povo de Deus, o Messias vem. Então isso aí está mostrando o futuro, mas esse sentido futuro nós temos no nosso coração, o Senhor vem também, é a parousia do Senhor, o dia que Ele vem a segunda volta do Senhor, certo? E Tiago mesmo 5,8 fala, sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Aqui a vinda é a parousia, tá? E a terceira expressão de Maranata é aquela que muito usada ainda nas homilias católicas, que fala, nosso Senhor está aqui. Isso também era afirmado para os judeus que ainda chamavam o Messias, estavam esperando o Messias, e o Senhor já estava presente. De certa forma, aqui a palavra, essa vinda, ela está ligada com uma outra palavra chamada epifaneian. Então são três palavras, erkou, parousia, epifaneian. Também todos eles mostram a presença do Senhor. Nesse caso, o nosso Senhor está aqui. Hoje nós podemos falar assim. Eles falam, o Messias ainda vem. Não. O Senhor já está aqui. Está presente entre nós. E aí a gente vai ver outros versículos que vai mostrando a evolução da presença do Senhor e do valor que essa presença tem. E o que foi cantado hoje foi maravilhoso, mostrando o nosso relacionamento com essa presença do Senhor, com essa vinda do Senhor. Amém? O Paulo mesmo, lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua presença. Tem tradução que fala amarem a sua vinda, mas aqui a vinda não é parousia, é epifaneia, entende? Então pode ser entendido como manifestação, aparição ou vinda. Então é uma presença espiritual do Senhor. Assim como também na ceia ele fala, isto é o meu corpo. De certa forma é a presença espiritual dele naquele momento, tá? Vamos ver também como que a Bíblia trata essa multiforme presença do Senhor. O Senhor ele não se apresenta só de uma maneira. Aqui são vários verbos usados para mostrar a presença do Senhor. E nós temos que amar essa presença, igual Paulo fala aqui. A todos que amam a presença do Senhor. Essa manifestação, essa presença, essa comunhão com o corpo, que também o Paulo mostra que o corpo é de Cristo, é o corpo de Cristo, a igreja. Então, de certa forma, é a presença física dele aqui.
Dá para entender, irmãos? Então vamos ver Mateus 28, 19 e 20, fala o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, irmão, o Senhor está conosco todos os dias. Nós estamos vendo? Não estamos vendo o Senhor. Mas se eu olho para o corpo, eu vejo o corpo do Senhor. Na verdade. Mas espiritualmente, Ele está dentro de nós. Ele faz habitação em nós. Bom, outro versículo está em Atos 22, 7. Fala: e caí por terra e ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas no entanto a voz falou: por que me persegue? Então o Senhor estava se identificando com o corpo dele. O corpo dele estava presente. Paulo estava levando o corpo dele para a prisão, açoitando e tudo mais. Então ele falou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo teve uma noção: poxa, eu não estou perseguindo aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Eu estou perseguindo o corpo de Cristo. Porque ele se colocou no lugar daqueles que estavam sendo perseguidos. Entendeu, irmão? E Paulo, isso marcou muito a vida de Paulo, para ele chegar à conclusão que a igreja é o corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. Tanto é que lá em 1 Coríntios 12, 27, ele fala: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então aqui ele foi bem claro, bem explícito: vós sois o corpo de Cristo. Amém? E em Mateus 18, 20, diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vocês. Então nós vemos novamente a presença do Senhor. Nós estamos 2, 3 reunidos, é o suficiente para o Senhor ser o quarto ali. Amém? Mesmo sozinho, quando a gente está orando na comunhão, também o Senhor está presente, claro, né? E em Mateus 25, 26 fala: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, a ceia do Senhor, ela representa a presença espiritual do Senhor naquele momento, também, de acordo com o que o Senhor está falando aqui. Amém? Agora vamos ver 4 versículos em Mateus, quando Jesus fala a respeito da sua segunda vinda, que é a parousia. Já não é mais essa presença, mas é a presença vindoura do Senhor. Aí aqui ele já mostra a palavra usada é parousia, para a vinda. Então em Mateus 24, 3 fala: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda no mundo, no fim do mundo. Então aqui eles foram bem espirituais. Aqui está falando da parousia. Outro em Mateus 24, 27 fala, Jesus fala: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É uma vinda, é outra vinda, é a parousia, ele está falando aqui, certo? Tanto é que no grego a palavra usada é parousia. Mateus também 24, 37 fala: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. É repentina, é instantânea. É uma vinda física e instantânea, repentina, tá? Não é essa vinda onde o corpo se apresenta, tal. Em Mateus 24, 39 também usa a parousia. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso são palavras de Jesus com respeito à a parousia dele, tá? Agora, esse livro de Apocalipse, ele já mostra a vinda do Senhor
não usando a palavra parousia. Por exemplo, Apocalipse 22:7 fala: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aqui a palavra usada, venho, é erkomai, não é parousia. Em Apocalipse 22:12 fala: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Também não está se referindo à parousia, mas está dentro do contexto da parousia. Apocalipse 22:17 também fala: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esses vem, venha, também não é parousia a palavra usada, é erkomai, tá? Então, só para entender um pouquinho essa diferença que é usada nas escritas gregas do Novo Testamento. Bom, agora uma pergunta, irmão. Estamos preparados para o nosso encontro com o Senhor? Então, irmãos, tem vários testes que a Bíblia apresenta, mas eu estou apresentando aqui, por causa do tempo, apenas 3 testes, para a gente perceber se estamos, né, como é que está, se nós estamos preparados para a vinda do Senhor. A vinda aqui agora, tanto é o nosso último dia aqui na terra, antes do Senhor voltar, como a vinda do Senhor quando nós estivermos vivos. Tanto uma quanto a outra serve aqui, tá? Mostra o nosso encontro com o Senhor se dá por essas duas maneiras, tá? Bom, primeiro teste é aquilo que eu falei. A parábola das 10 virgens, ela mostra como que nós estamos, se o Senhor nos chamar. Como que está o nosso coração? Onde que nós estamos? Então, vamos dar uma olhadinha em Mateus 25, de 1 a 10. Eu vou ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 nécias. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Provavelmente aqui aos irmãos que o Senhor chama antes da sua vinda, tá? Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram. Aqui pode ser entendido como ressuscitaram, tá? E prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o a vós. Aqui existem várias interpretações, né, irmãos? A gente não pode afirmar uma coisa ou outra, mas fica aberto para que o Senhor possa nos revelar. E tendo elas ido comprá-lo, elas saíram para comprar. Chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A porta do casamento do noivo com a noiva fechou. Quem não tinha azeite suficiente na vasilha ficou do lado de fora. Muitos acham que essas aí são as pessoas que não foram salvas, mas as pessoas salvas na Bíblia é chamado de virgens. Então são 10 virgens que correspondem ao povo de Deus. Pode ser pessoas que foram salvas, mas ainda não estavam com a vasilha cheia de óleo. Então isso é um alerta para nós, irmão. Um alerta para mim. Como que está a minha vasilha? Como que está o meu espírito? Está cheio do Espírito Santo? Óleo tipifica o Espírito Santo.
Como que está a minha vida? Isso aí é uma coisa que eu tenho que perguntar para mim mesmo. Como está a minha vida diante do Senhor? Eu estou cheio desse Espírito? Olha, nós temos que perceber o seguinte: o óleo é o combustível, não é? É um combustível. O Espírito é o combustível da vida cristã, irmãos. É o combustível da vida cristã. A vida cristã não tem como prosseguir se a vasilha não tiver óleo, se o óleo estiver se apagando, se o óleo estiver... É perigoso, irmãos. A lâmpada pode apagar. O Senhor pode nos chamar e nós irmos com a lâmpada com pouquinho óleo, ou praticamente o óleo queimou tudo. Nós temos que estar sempre ele fala, enchei-vos do Espírito. Em 1 Tessalonicenses, por exemplo, fala vários tipos de situações que podemos apagar, mas em Efésios 5:8, Paulo ele alerta, ele fala assim: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele compara aqui a embriaguez com o Espírito. Só que tem a embriaguez com vinho e tem a, entre aspas, embriaguez com o Espírito. Então, quando você toma muito vinho, você pode embriagar. Se você toma pouco vinho, tudo bem. Mas se você toma muito vinho, você pode embriagar. A mesma coisa é o Espírito. Se nós botamos pouco óleo na nossa vasilha, nós podemos apagar esse Espírito. Mas se nós enchemos essa vasilha, é diferente, nós podemos embriagar com o Espírito. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui. Se você tem que se embriagar, embriague com o Espírito. Não com as coisas, com o vinho desse mundo, mas com o Espírito. É isso que ele está alertando aqui, né? Bom, se bem que nós podemos controlar isso. Nós podemos apagá-lo, podemos extingui-lo, e o Senhor, ele fica na posição dele, aguardando a nossa reação. Como que nós trabalhamos com o Espírito? Nós temos que prestar atenção a isso. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito. Esse apagueis, ele é uma palavra lá, que eu não vou nem precisar falar, mas que ele tem vários entendimentos, que é extinguir ou limitar. Também pode ser entendido por essa palavra. Sbenetite é a palavra usada. Ela tanto indica apagar, como extinguir ou como limitar. Então, pode ser traduzido assim: não limiteis o Espírito, embriague com o Espírito, mas não limite o Espírito. Em outras palavras, pode ser assim também, tá? Em Efésios 4:30 fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Bom, esse é o primeiro teste. Como que nós estamos? Como está o nosso espírito? Como está o nosso relacionamento com o nosso espírito, com o Senhor? É um teste para mim. Segundo teste que eu coloquei aqui é vigilância, fidelidade e prudência. Que corresponde a parábola dos dois. Então falou parábola dos 10, agora a parábola dos dois, que é provavelmente os que estarão aqui na volta do Senhor. Então, na parousia do Senhor, né? Será que estamos vigilantes? Se o Senhor chegar hoje, depois do almoço ele chega, como é que está? Nós estamos vigilantes? Ele pode chegar. Ele vem tão rápido que nenhuma mídia é capaz de
de ver isso aí, porque é como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente. Essa é a parousia do Senhor. Como estamos? Então, vigilância é a palavra que o Senhor desperta aqui. Vigilância, prudência, nós vimos lá da primeira, né? Então, Mateus 24, 37, 51, fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Esse foi o momento que não tinha mais condição de entrar mais ninguém, tá? E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui a vinda é parousia, tá? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Aí ele pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo. Olha, irmão, isso aqui é uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Prudência é uma coisa muito importante que o Senhor nos alerta. Ele fala assim: sede simples como a pomba, como as pombas, mas prudente como a serpente. Às vezes, irmãos, nós caímos em situações que às vezes a gente nem percebe que está caindo por falta de prudência. Eu vou falar um negócio bem rapidinho. Esses dias eu estava em Campinas, na casa da Samara, e o meu irmão passou uns recados a respeito da minha mãe que estava passando mal, e eu estava muito preocupado com o restabelecimento dela. Aí ele passou alguma coisa, falando: não, a mãe ela está melhorando e tal e tal. Aí eu fiquei feliz. E não li toda, e não vi tudo que ele falou até o fim, só li o começo e tal. E ele gravou a minha mãe falando algumas coisas. Só que ela falou algumas coisas que desagradou a minha irmã. E eu, por causa do ouvido, sei lá o quê, eu não prestei, eu não fui prudente em examinar tudo que estava sendo falado. E passei para o grupo formado para os filhos que cuidam da minha mãe. Irmão, criei uma intriga com as minhas irmãs por causa disso, por falta de prudência. Por falta de prudência. E não adianta eu querer justificar, porque toda justificativa não vem de Deus, é coisa do nosso ego, da nossa alma. Então eu tive que voltar diante do Senhor, pedir perdão pela minha imprudência. Irmãos, nós podemos comportar assim também com os irmãos. Vamos, antes de fazer qualquer comentário, até fofoca, se for o caso, ser prudente, porque ele fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Ele fala: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, com fidelidade e prudência. Amém? E continua: em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo, que disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á
e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra do Senhor. Terceiro teste, irmãos, é o nosso coração. Onde que nós estamos colocando o pensamento do nosso coração hoje, no nosso viver diário? No contexto atual. Onde que está o nosso coração? Está nas coisas do Senhor? Mais nas coisas do Senhor? Ou mais nas preocupações desse mundo? Da vida e de tudo mais? Não quer dizer que nós não precisamos se preocupar com as coisas desse mundo. Porque o Senhor mesmo falou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas, entende, irmãos, o que está sendo falado aqui? Onde que está o nosso coração? Mateus 6, 20 e 21 fala assim: mas ajuntai os tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Colossenses 3, 1 e 2 fala o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, ou das que são de cima, e não nas que são aqui da terra. Então o nosso pensamento, ele tá direcionando o nosso pensamento para aquilo que é eterno, irmãos, não para aquilo que é passageiro. Ele está sendo sábio aqui, porque às vezes nós caímos na tolice de valorizar tanto o que é passageiro e não perceber que tem uma eternidade à nossa espera. O Senhor tem preparado algo maravilhoso, irmãos, para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado. Amém? E Ele nos revela pelo Espírito. Então, enchamos do Espírito. Vamos procurar encher do Espírito, que quanto mais nós enchermos do Espírito, o Senhor mais vai nos revelando as coisas. Amém? Em Lucas 21, 34 fala o seguinte: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre nós de improviso aquele dia. Aqui já é a volta do Senhor. Amém? Ou o julgamento do grande trono branco. Pode ser entendido dessas duas, do tribunal de Cristo. Tá? Bom, agora nós vamos voltar um pouquinho para ver como que isso aconteceu com o povo de Deus. Os que deixaram o coração no Egito, entraram ou não entraram na boa terra? Não entraram na boa terra. Era o povo de Deus, mas não entraram na boa terra. Números 11, 5 fala: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porrós, da cebola, dos alhos. Então o coração deles estava lá no deserto, recebendo a comida divina que vinha do céu, de graça, e eles falavam: nossa, lá a gente comia de graça. Comia de graça nada, eles tinham que trabalhar para comer lá. E trabalhar como escravo dos egípcios. Mas falavam, murmuravam. Números 14, 2 fala: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera, olha o que eles falam, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha, irmão, que coração de ingratidão, de murmuração. Nós temos que prestar atenção no nosso coração. Como que está o nosso coração diante das dificuldades? Nós estamos vivendo em períodos difíceis também, hoje. Vários momentos difíceis. Doença, dinheiro e tudo mais. Saúde, comportamento dos filhos, sei lá. Tem várias situações que às vezes podem nos levar a desespero e a murmurar. E Números 14, 29 fala: nesse deserto, aí agora já é Deus falando para Moisés, nesse deserto cairão os vossos cadáveres. Murmurou?
foi ingrato com Deus, então os seus cadáveres vão cair. Vocês não vão entrar na boa terra. Vocês vão passar por uma condição, embora povo de Deus, numa condição de choro e ranger de dentes, não sei, alguma coisa assim. No deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. O Senhor não tolera a murmuração, irmãos. Não tolera a murmuração. Mesmo na desgraça, Ele fala, em tudo dai graças. Não murmurar. Somente entraram na boa terra aqueles que não murmuraram, aqueles que não conheceram o Egito, aqueles que nasceram no deserto e não murmuraram. Agora, dos que entraram no deserto, nem Moisés entrou na boa terra. Só 2. Quem foi? Josué e Caleb. Amém? Números 13, 30 fala assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. E ele entrou. Por quê? Por fé. Enquanto todos os outros estavam olhando, estavam preocupados com a situação que eles viram quando foram espiar a boa terra de longe, Josué também estava junto. Josué e Caleb viram e foram firmes em prosseguir pela fé, e não morreram no deserto. Aí no número 26:65 fala: porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Esses 2 entraram. Por fé eles entraram. Tudo indicava que estava, aos nossos olhos, estava perdido. Tanto é que lá em Números 13, 33 e 1 Coríntios 10, 5, mostra a falta de fé, o que pode acontecer. Lá em Números 13, 33 fala: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Esse foi aqueles que não tinham fé falaram isso para Moisés. Não vamos entrar não, ela tem gigante e nós somos igual um gafanhotinho perto deles, eles vão acabar com a gente, não vamos entrar lá não. É melhor voltar para o Egito, em outras palavras, né? Porque aqui não está dando. Irmãos, o Senhor nos coloca no deserto muitas vezes, e Ele quer provar a nossa fé. Amém? 1 Coríntios 10, 5 fala: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Mais uma pergunta, irmão. Como estamos atravessando o nosso deserto? Como? Então 1 Coríntios 10, 6 e 9 fala, 6 a 9 fala: e estas coisas que aconteceram lá no Egito, com o povo de Deus, ele fala: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Eles estavam idolatrando o seu próprio ego, o ídolos do lar. Tá? E não forniquemos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Fornicação. Isso aqui é um lembrete que Paulo está fazendo para o povo de Deus hoje. Porque se você entrar nessas situações, você pode cair igual eles caíram no deserto. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Tentar a Cristo. O que é tentar a Cristo? Então vamos ler mais Números 21, 5, 6 fala: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeram subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui
nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes e picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Esse pão vil, pão que desceu do céu, o que Cristo se identificou? Eu sou o pão da vida. Nós podemos, sem querer, de maneira indireta talvez, desvalorizar esse pão da vida, Cristo como nosso alimento. Eu vou fazer. A igreja aqui é todo dia a mesma coisa. Deixa eu folgar um pouco. Esse pão é pão. Como é que ele fala? Nossa alma tem fastio desse pão vil. Irmão, nós temos que valorizar esse pão a cada dia. Cristo. 1 Coríntios 10 a 11 fala: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Pedro 5,8 também fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Aqui ele apela novamente para a fé, irmão. Nosso viver tem que ser por fé. Não é pela circunstância, mas pela fé. O Senhor está chamando, está nos orientando. Sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifica, estabeleça. E João 16:33 fala: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando: em mim tenhais paz. Nós não conseguimos paz em nada nesse mundo, a não ser em Cristo, porque é em mim, porque as aflições nós temos, irmãos, todo dia nós temos aflições, mas nós podemos buscar a paz em Cristo. Amém? É o que a palavra está dizendo. Eu tenho que valorizar essa palavra. Outra pergunta, ou talvez até a última: como está a nossa fé diante dessas provações? Eu já tinha falado, em vez de murmurar, irmãos, nós temos que dar graças a Deus. É muito melhor nós termos um coração de gratidão a Deus do que um coração de murmuração pelas dificuldades que podemos enfrentar. Vamos aprender a fazer isso, agradecer a Deus. Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus, em tudo dai graça. Mesmo ele sabendo, ele falando: vocês vão ter aflição, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor venceu. Puxa, ele pode vencer por mim. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor pode vencer essa situação por mim. Essa é a vontade de Deus, né? Eu estava vendo, eu anotei aqui uma frase de um teólogo do século XVIII, se eu não me engano, chamado Goethe. Ele foi um precursor do Watmani. Ele disse a seguinte frase: a graça é o único fundamento sobre o qual uma pessoa pode permanecer para a eternidade. Puxa, ele valoriza a graça aqui. Então, João, quando ele fala desses dois últimos versículos da Bíblia, ele volta para isso. Ele fala o que ele falou: vem, Senhor Jesus, mas ele fala, aí ele termina, aí passou a ser usado para a igreja como como bênção apostólica. Ele fala assim:
a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Ele fala, vem Senhor Jesus. Aí ele termina, a graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Porque sem a graça nós não temos como prosseguir, irmãos. Não temos como prosseguir. Temos que clamar por essa graça. E tudo dá graça também. E 2 Coríntios 13, 14, 2 Coríntios 13, 14, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, acho que tem aqui. 2 Coríntios 13, 14, fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A igreja adotou, inclusive a igreja primitiva, sempre quando terminava a exposição da palavra, hoje nós perdemos esse costume, mas eles tinham como regra, a igreja primitiva, terminar como João terminou o Apocalipse. Aí Paulo, em 2 Coríntios 13, 14, ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem mostrado na tua palavra, pela tua misericórdia e pela tua graça. Nós estamos aqui, Senhor, dependendo de ti, dependendo de tudo que o Senhor é. Nós queremos prosseguir, Senhor. Dá-nos um coração voltado para ti, Senhor. Trabalhe no nosso coração, Senhor, para que possamos ver e entender a tua vontade, Senhor, em nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, as nossas murmurações, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o sangue de Jesus. Purifica-nos. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.